Olá, amados. Continuamos então nossa aula da IBD. Hoje é a nossa sexta aula. Nesse processo de tempos diferentes, nosso compartilhamento está sendo então virtual, né? Na aula passada, foi a nossa quinta aula, nós começamos a trabalhar dentro do tema nosso, ou seja, do módulo que estamos tratando, que é como descobrir e fazer a vontade de Deus. Na aula passada, então, nós trabalhamos a questão do caminho da sabedoria para se descobrir e fazer a vontade de Deus, que passa pelo livre-arbítrio, a liberdade de escolha, de tomada de decisões. Vamos avançar um pouco mais hoje nesse entendimento, nessa reflexão. E aqui eu aproveito para apresentar os agradecimentos ao pastor Fernando Leite, da Igreja Fonte, em Campinas, que é o autor do estudo e que gentilmente nos permitiu fazer uso do seu material. Bom, como a gente então vem trabalhando no processo de descobrir e fazer a vontade de Deus, a gente precisa trilhar o caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria então passa pelo entendimento e o uso adequado da liberdade de fazer escolhas e a tomada de decisões. E é interessante que a gente pense sobre isso, porque, como já vimos e vamos então reiterar, nós somos competentes para escolher. Por que que esse é um princípio importante e a gente diz que é o caminho da sabedoria? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com as características, com os atributos para essa questão. Então, nós somos competentes para escolher. Todavia, a liberdade de escolha e a competência de escolha não pode se olvidar que traz consigo a responsabilidade. E de maneira, então, ainda que genérica, nós poderíamos dizer da seguinte forma: se o cristão tem liberdade de escolha, ele tem obrigação de escolher. A escolha é ao mesmo tempo que um direito, que um privilégio, é também uma responsabilidade. Por quê? Porque implica, de certa forma, na prestação de contas. Uma escolha com o seu consequente resultado, né, ou com as suas consequências, implica, então, em responsabilidades, em prestação de contas. E esse é um conceito que a gente vai encontrar com certa clareza, por exemplo, no texto da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, só para a gente destacar algumas porções do verso 5, do verso 10 e do verso 12, onde ele diz o seguinte, no verso 5: cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Percebeu? E aí, no verso 10, entre outras coisas, ele diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E aí, no verso 12, ele ainda diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Percebe que esse princípio está, então, aqui com clareza delineado? Você tem a liberdade de fazer as suas escolhas e tomar suas decisões, mas deve ter em mente que haverá uma prestação de contas. E essa prestação de contas, então, será individual. Ao mesmo tempo que implica, então, a responsabilidade, é igualmente um privilégio e confirma isso. Diante dessa exposição, então, é claro, somos sim competentes para escolher. Uma vez que somos competentes para escolher, para tomar nossas decisões, em que base nós devemos então tomar nossas decisões? Lembre-se que nós estamos fazendo essa reflexão à vista da seguinte questão: aquilo que estabelecido com clareza está na Escritura, estabelecido está. É o que nós chamamos de vontade moral. Deus então diz o que e como deve ser feito. Mas há muitas questões que não estão estabelecidas assim com clareza nas Escrituras. É nesse sentido e nessa dimensão que vai o nosso estudo. Naquilo que não está estabelecido com clareza, ou naquilo que não está determinado na Escritura, como o crente deve proceder? Como descobrir e fazer a vontade de Deus naquelas questões que não estão declaradas
abertas ou determinadas na Escritura. Então, com que base? Bom, com base nesse entendimento. Se você tem de um lado o privilégio de fazer escolhas e de outro lado você tem a responsabilidade ou a dignidade, vamos dizer assim, de prestar contas, então você deve atentar para as instruções quanto ao exercício dessa responsabilidade, de se fazer as devidas escolhas. Bom, quem sabe ajudaria a gente a compreender um pouco melhor isso, observando, por exemplo, o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você tem ali uma narrativa da experiência do apóstolo Paulo que é significativa para isso. Você vai encontrar, lendo o capítulo 17, por exemplo, que Paulo então estava em Tessalônica pregando ao povo desse lugar. Mas houve um levante criado pelos judeus. E aí então Paulo foi expulso de Tessalônica pelos judeus. A sequência do texto diz que ele prosseguiu então o seu caminho indo para outra localidade, para a Bereia. E depois então Paulo dirige-se para Atenas e aí os judeus retornam para suas casas. Quando você lê essa narrativa e associa ela à narrativa da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 3, você vai ver que Paulo manifesta-se preocupado com os novos convertidos de Tessalônica, que ficaram desde a sua saída, então, sem o benefício de uma liderança experiente. E aí, então, ele elabora um plano para dar atendimento a esses irmãos, a esses novos cristãos. Quando você analisa esse texto, você pergunta, de que forma eles tomaram a decisão de encaminhar um plano, uma maneira de atender? Bom, você vai ver que há uma expressão no texto dizendo, pareceu-nos bem. A partir daí, então, o plano é encaminhado e é estabelecido. Você pode aliar esse entendimento também com outros textos bíblicos. No cenário geral, e você vai encontrar isso também colocado na carta aos Filipenses, você vê que Paulo, por exemplo, aguardava julgamento perante o César. E nesse processo ele usufruía da companhia de algumas pessoas, entre elas Epafrodito. E aí Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele pontua isso, não é? Envia então de volta Epafrodito para os Filipenses. E ele inclusive diz isso, julguei, diz ele, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Você percebe que aqui a gente encontra o que podemos chamar das razões pelas quais Paulo tomou essa decisão e encaminhou isso? Você tem uma situação e agora precisa atender essa situação, resolvê-la. Como fazer? Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo então tomou a decisão, diz ele, de enviar Epafrodito de volta aos irmãos por conta de algumas razões, alguns motivos. Dissipar a ansiedade dos filipenses, por exemplo, diminuir a própria angústia dele perante aqueles irmãos. No capítulo 2, verso 28 de Filipenses, ele diz, por isso, tanto mais apresso-me em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenho menos tristeza. Ele estava preocupado, então, também com a angústia daqueles irmãos. E no verso 26 ele diz, visto que ele tinha, ele referindo-se então a Epafrodito, diz, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste o que adoeceu. Ou seja, temos então três razões. Paulo queria dissipar a ansiedade dos filipenses, diminuir a sua própria angústia perante aqueles irmãos, aquela comunidade, e ao mesmo tempo então confirmar a todos aqueles irmãos o bem-estar de Epafrodito. E além disso, Epafrodito então seria o mensageiro, a pessoa através da qual Paulo enviaria aquela carta. Você aqui de novo pode observar o princípio levantando o mesmo questionamento. Em que base Paulo tomou essa decisão? Quais foram os fundamentos que Paulo se valeu para tomar essa decisão? Bom, a gente poderia dizer da seguinte maneira, para tomar decisões em questões que não estão estabelecidas com determinação na Escritura, é interessante se valer do princípio
da conveniência espiritual. Como isso? A partir das expressões que você encontra Paulo usando. Várias vezes você vai ver que Paulo não necessariamente orava ou buscava aquela vontade individual de Deus para cada uma dessas situações. Quanto aos Tessalonicenses, tanto quanto aos Filipenses, não há registro de que ele tenha parado, feito uma oração para saber o que devia fazer naquele momento. Ao contrário, quando você lê a narrativa, você vai encontrar as expressões: pareceu-nos bem, julguei necessário, é necessário, prefiro, decidi, estou resolvido, por exemplo. São expressões que denotam o uso que ele fez, o bom uso da liberdade de tomar decisões. Mostram, então, a competência para fazer a escolha. Esta é a base. Este é o princípio que nós devemos seguir. Nas decisões que não são decisões morais ou nas decisões não morais, a gente deve tomar decisões sábias, então, com base na conveniência espiritual. Preste atenção no que eu estou dizendo. Conveniência espiritual. Naquilo que não está estabelecido de forma determinante na Escritura. Uma vez estabelecido com determinação na Escritura, essa é a vontade moral. Naquilo que não está estabelecido, como fazer? Fazer uso do princípio da conveniência espiritual. E aí observe então, de novo, deixa eu repetir, conveniência espiritual. Preste atenção na ênfase do termo espiritual. Quando dizemos conveniência espiritual, ao dizer espiritual, nós devemos ter em mente o seguinte: os fins que se pretende, tanto quanto os meios ou a maneira para atingir esses fins, devem ser governados pela vontade moral de Deus. Mesmo que a questão não esteja estabelecida de forma determinante na Escritura, os fins sintonizam-se com aquilo que Deus já estabeleceu, os meios ou as maneiras para se executar aquela decisão, para se alcançar aquele objetivo, estão em sintonia com aquilo já estabelecido na palavra de Deus? Princípio espiritual. Espiritual nesse sentido de estar alinhado com a vontade moral de Deus. Agora, acima de tudo, então, glorificar a Deus. Mas deixe-me fazer um outro destaque para o primeiro termo, da conveniência. Quando dizemos conveniência, o que é que nós devemos ter em mente? Uma decisão apropriada, bem apropriada para o objetivo em vista. Não é conveniência no sentido comum da palavra que às vezes a gente usa. Foi conveniente, é conveniente, talvez até dando um sentido negativo. Conveniência, mas naquele entendimento bíblico mesmo, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não convém, não é ao propósito, não está adequado à postura, à responsabilidade, à posição e à dimensão. Por quê? Porque feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos competentes para escolher. E esse é o caminho da sabedoria. Sendo competentes para escolher, somos livres para fazê-lo. Então, devemos fazê-lo de forma adequada. Isso é sabedoria. Ou seja, a capacidade e a inclinação de ver e escolher não só o melhor e mais elevado ideal, mas também escolher os meios mais seguros de atingir esse ideal, de atingir esse objetivo. Portanto, objetivos e ações devem ser espirituais. Qual seja a área na qual você vai tomar a sua decisão. Se você olhar o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, os primeiros 6 versos, você vai ter o seguinte, preste atenção. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo,
Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante o incrédulo? Percebe o destaque, a ênfase, a demonstração que Paulo está fazendo? Destacando essa questão da competência para a escolha e da responsabilização quanto a isso? Ora, quanto nós temos aquilo que chamamos de vontade moral, são questões determinativas, estão estabelecidas na Escritura. Algumas áreas a gente não encontra. Ainda falando, por isso que Paulo diz no texto que acabamos de citar, essas questões estão no âmbito da competência que temos para escolher. Devemos fazer uso da liberdade. Ele mostra então, e aqueles irmãos estavam fazendo um uso não adequado da liberdade. E ele mostra então que isso não era sábio, não era o caminho da sabedoria, não era uma atitude sábia. E então eles precisavam rever essa postura, esse conceito, essa atitude. Nessa mesma direção, a gente encontra o que está estabelecido no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quanto à questão do casamento. Você pode observar que em algumas partes do capítulo 7 ele diz, esta é a ordem do Senhor. Em outras partes ele diz, assim eu penso. Então você tem duas situações no mesmo contexto. Em alguns aspectos fica claro que há a vontade de Deus determinada, estabelecida para a situação. Em outros aspectos, não há uma vontade estabelecida. E aí, então, fica livre, não é, para se tomar a decisão, fazer a escolha. E quanto ao casamento, ele diz isso, não é? E usa termos como bom e melhor. Você percebe que ele diz, por exemplo, casar-se é bom. Bom no sentido de vantajoso. Mas ele disse ficar solteiro é ainda melhor. Você percebe que ele mostra que há vantagens tanto de um lado quanto do outro, na colocação que ele faz, não é? E ele deixa então a disposição, ele deixa o espaço para que as pessoas tomem a decisão. Não é? Ele mostra, por exemplo, em alguns aspectos, a do celibato. No contexto histórico, com certeza, as pessoas casadas, constituídas em família, sofreriam maior pressão de suas famílias. Se a pessoa permanecesse solteiro em relação à sua fé, então essa pressão seria amenizada. Não é? Por quê? Porque ele diz, inclusive, os solteiros ficam livres para servir ao Senhor sem os encargos da questão familiar. Mas, todavia, por outro lado, ele disse, é melhor casar do que se consumir pelas paixões. Então, de maneira que fica aberto, fica o espaço para se tomar a decisão. No caso de se casar, ele coloca inclusive o objetivo. No verso 35 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. E aí, como se ele estivesse dizendo que a despeito de qualquer pressão na sociedade, o viver santo seria exaltado tanto de uma forma quanto de outra. Porque já no verso 2 do capítulo 7 ele diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Aí nos parece que ele está determinando? Não. Veja a sequência, ele vai dizer então que cada um deve decidir. Não é? É um processo de tomada de decisões no caminho da sabedoria na medida da conveniência espiritual. Você avalia os princípios espirituais, se o fim é espiritual, se o meio é espiritual. Espiritual no sentido se está de acordo com a palavra de Deus. É para glorificar a Deus, é para servir melhor ao Senhor, é para estar desimpedidamente consagrado ao Senhor. Isso está de acordo com outras porções da Escritura, esse princípio, a ideia da conveniência espiritual. No capítulo 5 de Efésios, no verso 15 e 16, Paulo diz também, olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 5, ele diz, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Percebe o que nós temos aqui? Não é? Andar, portar-se, ou seja, viver de determinado modo. Qual esse modo?
de modo sábio. Sabedoria no sentido de compreensão da verdade revelada na palavra, que leva você a fazer as melhores escolhas e a fazer a melhor tomada de decisão e a fazer o melhor das oportunidades. Então aí Deus é glorificado. Esse é o caminho da sabedoria. Fazer uso da liberdade de escolha, da liberdade de tomada de decisões, com base na sua competência para escolher, uma vez feita a imagem e semelhança de Deus. Bom, e aí nós já sabemos, não é? Onde encontrar sabedoria? Pedindo a Deus. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque quando você tem sabedoria, então você tem a habilidade de ver a situação sob a perspectiva divina. Por que o caminho da sabedoria é fazer o bom uso da liberdade de escolha e tomada de decisões? Porque a sabedoria implica nisso, em habilidade de ver a situação sob uma perspectiva divina, ou a maneira de Deus. A habilidade de reconhecer os valores potenciais. E isso vai aliviar ou evitar dores desnecessárias. Por quê? Porque você vai ter a lembrança ou a descoberta de passagens bíblicas relevantes que podem estar relacionadas à sua decisão, ou à experiência, ou à situação. E aí então você vai ter essa capacidade de aplicar os princípios bíblicos no processo de tomada de decisões. E você vai poder descansar em Deus com a perspectiva necessária para esperar no Senhor. Isso é um ato de fé. Essa é uma postura de fé. Essa é uma atitude de fé. Bom, por hoje nós vamos encerrar e deixar você pensando um pouquinho mais sobre isso. E para ajudar no seu pensamento ampliado, eu vou deixar a você uma tarefa. Pesquise e analise os fatos do livro de Neemias, capítulo 2, do verso 11 até o verso 16. Você vai perceber que Neemias inspecionou as muralhas para a reconstrução. Dê uma olhada também em Josué capítulo 2, você vai ver que Josué espiou para tomar decisões sábias. Veja essas duas passagens, essas duas narrativas, à luz, por exemplo, também de Provérbios capítulo 11, verso 14, capítulo 13, verso 20, capítulo 15, verso 22. Onde você vai encontrar, então, princípios, para um aconselhamento maduro. E aí, então, você vai ficar fortalecido no seu entendimento de que o caminho da sabedoria para a tomada de decisões é fazer um bom uso da sua liberdade de escolha, porque você é competente para escolher. Deus abençoe. Até a próxima aula.